A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês, e a gente tem um lab disso. Container Database. Alguém já ouviu falar disso? Yes! Consegui ensinar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Container Database. Isso aqui é uma coisa que, quando apareceu, foi na mesma época do Windows Azure. Foi na época que a gente estava falando bastante sobre cloud, a Amazon estava muito bem, o Windows Azure estava começando, e a Microsoft criou isso, ao meu ponto de vista, para que a migração entre um lugar e outro aconteça muito mais fluido. Qual que é a ideia do Container Database? É que todos os arquivos que o SQL Server vai utilizar, desculpa, que o banco de dados vai utilizar, agora banco de dados mesmo, não estou falando do SGBD, que o banco de dados vai utilizar está contido naquele lugar. Então, que nenhum dos recursos externos sejam necessários. Então, se um banco de dados for contido, se todos os recursos que ele precisar estiverem ali dentro dos arquivos MDF, LDF e NDF, é ótimo. A gente tem um full containment, que é o que a gente chama. Full containment. Microsoft não libera isso, não existe essa opção de full ainda dentro do SQL Server. Existe a ideia de partial containment, ou seja, você consegue falar assim, tá, eu vou tentar manter todos os meus dados aqui. Caso alguma coisa fuja, você me avisa. Você me avisa, eu vou te mostrar algumas formas de mostrar isso, mas assim, você está no partial, ou seja, eu estou tentando tirar esse banco de dados daqui. Quais são os recursos que esse banco de dados utiliza que eu não sei, ou que talvez o administrador ainda não saiba? Coisas como Extended Store Procedures. O que é isso? Um acesso a um aplicativo .NET ou alguma DLL dentro do sistema que faz alguma determinada coisa. Então, existe o Partial Containment, ele existe para mostrar isso para você, o que você acessa fora do SQL Server, o que esse banco de dados acessa, que não é bacana. Que pode evitar, que pode atrapalhar um pouco a migração entre servidores e entre base de dados local e base de dados na nuvem. Tem duas maneiras de a gente observar o que a gente consegue, o que está fora, que é uma view chamada DB Uncontained Entities, e um evento que acontece toda vez que você acessa um recurso que está fora desse banco de dados. Então, se você está acessando um recurso X, que não está dentro do banco de dados, esse evento vai ser disparado. Beleza? Continuando falando sobre Container Database. O que é o recurso do servidor que talvez o banco de dados precise utilizar? Como login, e é o que eu falei de Extended Store Procedure. Qual que é o login? Se eu tiver um login do Windows fazendo acesso ao banco de dados, eu já tenho algo externo. Então, se eu tiver algum usuário do Windows que tem permissão ou que tem um grupo de permissão dentro do meu banco de dados, eu já tenho um recurso externo que meu banco de dados depende. Coisas do próprio banco de dados que estão contidas, por exemplo, usuário e tabela. A gente consegue criar um usuário, isso aqui é bem diferente. Login é login do servidor e usuário é usuário só do banco de dados, o que é importante. Porque primeiro a gente tem um login, antes a gente sempre tinha um login, e a gente tinha um usuário em cada banco de dados, ou um usuário para todo mundo. E agora a gente pode ter um usuário apenas com acesso apenas àquele banco de dados. Então, eu posso ter um usuário, para conectar esse banco de dados, inclusive, eu tenho que falar qual que é o banco de dados junto naquela nomenclatura lá de servidor barra instância, e aí eu tenho que indicar qual que é o banco de dados. Caso contrário, ele falha, inclusive, a conexão. Então, recurso do banco de dados, esses são os recursos contidos.